A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios e brutais da história da humanidade. Entre 1939 e 1945, milhões de pessoas perderam suas vidas em batalhas, bombardeios e genocídios. Mas por trás dos horrores da guerra, existem histórias que desafiam a lógica e a compreensão humana. Relatos de experimentos secretos, eventos sobrenaturais, maldições e até encontros com seres desconhecidos foram registrados por soldados, civis e oficiais militares. O que realmente aconteceu durante a guerra? Estariam esses eventos conectados a algo que foge do nosso entendimento? Prepare-se para conhecer os 10 casos mais misteriosos e sobrenaturais da Segunda Guerra Mundial. Caso 1. Os fantasmas de Auschwitz. O campo de concentração de Auschwitz foi um dos locais mais aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas perderam suas vidas naquele lugar, vítimas da crueldade nazista. Mas alguns acreditam que os ecos desse sofrimento ultrapassaram o tempo. Vários relatos falam sobre aparições de figuras espectrais vagando pelo campo, sombras se movendo sozinhas e gritos desesperados vindos do nada. Guardas nazistas afirmavam sentir presenças invisíveis os tocando e ouvir sussurros em línguas que não conseguiam identificar. Um dos casos mais estranhos aconteceu quando um grupo de soldados nazistas relatou ver prisioneiros caminhando lentamente em uma fila. Mas, ao se aproximarem, os corpos começaram a desaparecer no ar. Até hoje, visitantes e historiadores relatam sentir uma presença pesada e presenciam fenômenos inexplicáveis em Auschwitz. Seriam esses eventos apenas fruto da imaginação ou o sofrimento intenso impregnado no lugar deixou uma marca sobrenatural? Caso 2. O soldado imortal de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma das mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Milhões de soldados morreram enfrentando condições extremas, mas um relato assombra até hoje os veteranos que participaram dessa batalha. Soldados alemães afirmaram ter encontrado um único atirador russo que parecia ser invencível. Eles dispararam contra ele várias vezes, mas ele simplesmente se levantava e continuava atirando. Alguns relatos dizem que ele eliminou dezenas de inimigos sozinho antes de desaparecer misteriosamente no meio do nevoeiro. Os soviéticos nunca confirmaram a identidade desse atirador, e algumas teorias sugerem que poderia ter sido uma espécie de espírito vingativo ou um fenômeno sobrenatural, protegendo Stalingrado. Caso 3. O Exército Fantasma de Patton. O Exército Fantasma de Patton foi uma estratégia dos aliados para enganar os nazistas antes da invasão da Normandia. Utilizando tanques infláveis, transmissões de rádio falsas e equipamentos cenográficos, os aliados conseguiram convencer Hitler de que um grande exército estava reunido para atacar Calais. Mas há relatos ainda mais estranhos sobre essa operação. Alguns soldados alemães afirmaram ter visto um exército inteiro marchando na direção deles, apenas para perceber que as tropas desapareciam no ar assim que se aproximavam. Os nazistas estavam sendo enganados por táticas militares avançadas, ou algo muito mais misterioso estava acontecendo? Caso 4. O experimento da invisibilidade. O Projeto Filadélfia. Esse talvez seja um dos mistérios mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos supostamente realizou um experimento ultra-secreto para tornar um navio de guerra invisível aos radares. O navio USS Eldridge teria desaparecido e reaparecido em outro local,
E os relatos dos tripulantes são aterrorizantes. Alguns foram encontrados fundidos às paredes do navio. Outros simplesmente desapareceram sem explicação. E aqueles que sobreviveram relataram sofrer de desorientação e alucinações. O governo nega qualquer envolvimento, mas a pergunta permanece: a ciência conseguiu manipular o espaço-tempo ou esse experimento nunca passou de uma teoria da conspiração? Caso 5. O fenômeno dos Foo Fighters. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos de ambos os lados relataram ver luzes brilhantes seguindo seus aviões em missões noturnas. Essas luzes misteriosas ficaram conhecidas como Foo Fighters e pareciam ter inteligência própria. As luzes não atacavam, mas também não podiam ser perseguidas ou abatidas. Elas se moviam em alta velocidade e desapareciam sem deixar rastros. Seriam armas secretas nazistas, um fenômeno atmosférico desconhecido ou algo vindo de além da Terra, observando a guerra humana? Caso 6. A lança do destino e a maldição de Hitler. Hitler era obcecado pelo ocultismo e acreditava que objetos místicos poderiam conceder poder absoluto. Um desses artefatos era a lança do destino, a mesma que, segundo a lenda, teria perfurado Jesus Cristo na cruz. Disse que quem possuir essa lança terá o poder de dominar o mundo, mas também estará fadado a uma queda trágica. Curiosamente, no mesmo dia em que os aliados capturaram a lança, Hitler cometeu suicídio em seu bunker. Coincidência ou a maldição realmente se cumpriu. Caso 7. O mistério da ilha Hamri. A ilha Hamri, na Birmânia, foi palco de um dos eventos mais bizarros da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1000 soldados japoneses fugiram para um pântano, na tentativa de escapar dos britânicos. O que aconteceu depois é digno de um filme de terror. Testemunhas afirmam que os soldados foram atacados por crocodilos gigantes. Estima-se que centenas tenham sido devorados durante a noite. Esse evento foi registrado oficialmente e permanece como um dos maiores ataques de animais contra humanos na história. Mas seria apenas um ataque natural ou algo ainda mais sinistro? Caso 8. O monstro da Floresta Negra. Os relatos sobre o monstro variam, mas a maioria descreve uma entidade gigantesca, de olhos incandescentes e corpo coberto por uma sombra densa e pulsante. Alguns dizem que ele é um ser ancestral, uma manifestação da própria floresta, que pune aqueles que ousam entrar em suas profundezas. Outros afirmam que é um espírito amaldiçoado de um guerreiro medieval, condenado a vagar pela escuridão após ter cometido atos de extrema crueldade. Disse que viajantes solitários que se aventuram na Floresta Negra à noite começam a sentir uma presença observando-os. O ar se torna mais frio, os sons da floresta desaparecem e uma neblina espessa cobre o caminho. Então, entre as árvores distorcidas, 2 chamas vermelhas aparecem no escuro, os olhos da criatura. Aqueles que viram essa visão descrevem sentir um pavor absoluto e paralisante, como se algo os estivesse prendendo no lugar. Em algumas versões da lenda, o monstro pode assumir diferentes formas para enganar suas vítimas. Às vezes, aparece como um viajante perdido pedindo ajuda, mas aqueles que chegam perto percebem que sua pele parece podre e seus olhos brilham como brasas. Caso 9. O submarino nazista fantasma. Em 1943, um submarino nazista foi afundado no Atlântico. Anos depois, pescadores e marinheiros afirmaram ter visto um submarino emergindo das águas e depois desaparecendo sem deixar rastros. Mais estranho ainda, registros indicam que sinais de rádio foram captados de um submarino que, teoricamente,
estava no fundo do oceano há anos. Caso 10, o castelo de Wewelsburg e os rituais nazistas. O castelo de Wewelsburg era um centro de pesquisas ocultistas nazistas. Oficiais da SS realizavam cerimônias secretas e buscavam poder através de rituais sombrios. Após a guerra, o castelo foi investigado e relatos falam sobre símbolos estranhos, quartos ocultos e até manifestações inexplicáveis no local. O que realmente acontecia ali? A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios da humanidade, mas esses casos mostram que talvez existam segredos ainda mais obscuros. Fique agora com imagens reais da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais mistérios. Até a próxima!